a todos os participantes. O objetivo desse webinar, né, desse convite, foi mostrar para vocês como configurar o gerente online. Basicamente é isso. A configuração do gerente online, para muitos, pode assustar, né, porque são muitas as preferências, mas o objetivo aqui é tentar desmistificar a ideia de complexidade dessa configuração. Eu gostaria de falar, então, para vocês sobre cada um dos componentes aqui, como plano de fundo da nossa análise de rentabilidade, e aí visitar as configurações do gerente online que impactam em cada um deles. Enquanto eu estiver falando, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no chat. O Paulo, aqui do marketing da nossa central, está aqui me apoiando. E se eu não ver aqui imediatamente no chat, ele vai me cutucar aqui para que eu possa responder. No mais, as dúvidas também poderão ser sanadas depois, né? A gente, dependendo da complexidade ou da especificidade da dúvida, a gente vai anotar e vocês não vão ficar sem resposta para quaisquer dúvidas. Bem, para começar então, vamos falar um pouquinho sobre o que eu preparei para essa 1 hora, né, que me foi reservada aqui de conversa com vocês. Eu espero, então, deixar claro de onde vem o faturamento, para a composição aí do faturamento das vendas no gerente online. Também como que a nossa solução identifica o que é o custo da mercadoria vendida, ou do produto vendido, ou do serviço prestado. Além disso, como são compostos aí os gastos variáveis, né, uma parte importante aí da rentabilidade da negociação, e como definir o que são os gastos fixos, além de outros ajustes relevantes ali da parte principal das preferências do gerente online. E um ponto que, para a gente encerrar, vai ser como tornar o processamento do gerente online mais rápido. Muitas das vezes, né, você precisa de informações instantâneas, né, em tempo real de verdade, como fazer com que as respostas das análises sejam instantâneas. Bem, então, vamos lá. Entendida a nossa pauta, para começar aqui, vou falar um pouquinho sobre o faturamento. O faturamento ele é o ponto de partida de diversas análises. A gente observa faturamento por parceiro, por produto, por vendedor, e também geral, né, o faturamento geral da sua empresa, do seu negócio. E o que é faturamento? Faturamento, então, é venda. Isso é um conceito que é do domínio de todos os presentes, imagina. Faturamento é a soma, né, o valor líquido das suas negociações de venda. Como que o SanQW identifica o que é faturamento para você? Bem, essa configuração é bem simples. Você vai visitar todas as operações que representam vendas, devoluções de venda, compras e devoluções de compras, e utilizando esse grupo aqui de apoio à decisão, da aba geral do tipo de operação, você vai configurar como que aquela operação impacta o apoio à decisão. Não é simplesmente pelo tipo de movimento, porque, por exemplo, ali no tipo de movimento nota de venda, você tem operações que não representam faturamento. Você tem operações como remessas, ou transferências para outras unidades, né, do grupo, que você não quer considerar como faturamento, e o ponto de partida, então, não é o tipo de movimento. Independentemente de onde estiver, se você marcar que aquela operação deve impactar as análises gerenciais como venda, assim será. Aí eu tenho como que ele identifica a análise e se ele é ou não é devolução. Então, venda e devolução não, quer dizer que é venda. Venda, devolução sim, é devolução de venda. Ele vai entrar lá nas análises, mas abatendo do total negociado ou tratado em separado nas análises que mostram vendas e devoluções de venda. Além disso, aqui na top tem uma configuração bem simples também, que é a marcaçãozinha bonificação. E o nome já fala muita coisa, né? Quando você marca aqui uma operação, tem também do estado do Acre, que eu não citei naquela lista lá, que bacana. Bem-vindo, Fernando. Quando você marca uma operação que é bonificação, ela vai entrar lá nas análises gerenciais, dependendo das configurações que eu citei anteriormente, mas uma bonificação não soma do faturamento. E por que ela tem que entrar lá nas análises gerenciais? Você tem que concordar comigo que para bonificar alguma coisa, você teve custos com aquele item que você vai ceder em bonificação. Além disso, alguns impostos, eles incidem sobre a transferência da propriedade ou sobre a circulação da mercadoria, como é o caso do ICMS,
E mesmo não havendo faturamento, haverá gastos variáveis sobre essa operação. Então, quando você marca uma operação como bonificação, ela vai lá para as análises gerenciais, não soma o faturamento, mas compõe custos e gastos variáveis totais, né, numa análise geral do negócio. Só que, às vezes, só marcar top não é o bastante. Dentro da mesma operação, você pode querer excluir algumas coisas. Como assim? Uma aguinha. Como assim? Aqui na Sank mesmo, nós temos diversas unidades de negócio. E, eventualmente, uma unidade presta serviço para outra unidade. Nesse caso, a gente fatura, né? Existe a emissão da nota de prestação de serviço normal, como se cliente fosse. Só que, para efeito de análise gerencial, esse faturamento entre unidades, ele não é computado no faturamento geral. Porque, afinal de contas, está saindo de um bolso do grupo e entrando no outro bolso. Mas no faturamento, né, para compor aí os indicadores que a gente divulga para o mercado, esse faturamento não pode entrar. Apenas o faturamento realmente prestado a clientes. Esse é um exemplo que pode se aplicar para você. Às vezes você tem várias unidades, às vezes você tem alguma natureza específica que não entra, né, não deve entrar na conta. Como é que você faz isso? Então, além das marcaçõezinhas na top, aí sim, já começando a entrar no gerente online, existe ali nas preferências, lá no painel de filtros, o botãozinho de vendas, no qual você vai filtrar. No nosso exemplo, deixa eu mostrar para você aqui dentro da solução. Você vai entrar aqui nas preferências, aqui na aba filtros, né? Eu já estava com o gerente online aberta. Aqui entra nas preferências, nas configurações, e aqui na aba filtros, você tem a possibilidade de cadastrar e utilizar vários filtros ao mesmo tempo. No meu exemplo aqui, ó, eu já tenho um filtro aqui de parceiros do grupo. Então, apesar das operações estarem marcadas para incluir faturamento, se a nota tiver um parceiro que seja 1, 2 ou 3, esse faturamento vai ser desprezado. Mais ou menos alinhado com esse exemplo que eu passei aqui para vocês. E aí o componente de construção de filtros é o mesmo que você vê em diversos lugares no sistema. Então, você tem à disposição todos esses filtros, e em se tratando de faturamento, é esse aqui de vendas que é o principal. Além desse, aqui também produtos também impacta a análise de vendas. Se você definir que um ou mais itens não devam ser observados, não serão. Mas é importante falar que se você marcar lá na top que a operação impacta apoio à decisão, isso já é o bastante para você começar a ter uma massa de dados analisável aqui nas ferramentas gerenciais. O filtro é uma restrição a esse universo encontrado pela top. Se você não tiver restrições, tudo que foi movimentado com essa top é venda. Então, não há necessidade de se construir filtros. É apenas um recurso quando você está diante dessa necessidade. Então, não há a imposição ou a necessidade de fazer filtros, a menos que o seu cenário te peça isso. Beleza? Então, o faturamento é a parte mais básica. Se você definir que a operação gera faturamento e tirar, né, aqueles itens que você não quer considerar com o filtro, você já tem a primeira parte aqui da análise, que é vendas. E isso estou falando, então, de análise de rentabilidade, que eu tenho vendas por produto, por marca, por parceiro, por subtipo. Essa análise de rentabilidade, que é chamada margem de contribuição, compras e vendas e suas devoluções. Enfim, uma série de análises do gerente online partem do conceito de faturamento e parte isso dessas configurações básicas que eu passei. O próximo tópico é o custo. Esse sim gasta um pouco mais de detalhe, mas não é nem falando de gerente online. Esse aqui gasta um entendimento muito, muito claro do conceito de custo, do que é custo para você e de como se dá o processo de custeio, né, de apuração dos custos dos produtos na sua empresa. O conceito aqui do CMV, ele é mais fácil de apurar em se tratando de mercadorias de revenda, né, do CMV mesmo, da mercadoria vendida. O que é o conceito, né? Esse texto aqui eu trouxe inspirado do livro de Contabilidade de Custos, do Eliseu Martins, e ele fala que o CMV é a soma das despesas para produzir e armazenar determinada mercadoria até estar disponível para venda. Então, esse é o ponto, né? Eu não vendi ainda, mas já está em estoque, já está disponível para venda. Esse é o ponto. Tudo que eu acumulei até aqui é custo.
O termo mercadoria vendida, dessa expressão, é porque você só reconhece isso no seu resultado a partir da venda. Enquanto isso, né, ele fica lá armazenado na conta de estoques, né, compondo o seu ativo lá na contabilidade. Então, diante disso, basicamente, o conceito de CMV reúne tudo aquilo que está na nota de aquisição. O valor da mercadoria, os impostos, o frete, embalagem, quaisquer outros acréscimos que você possuir. Em se tratando de custo do produto vendido, você vai precisar considerar o custo de todas as matérias-primas que compõem aquele produto acabado. E isso se dá naturalmente lá no processo de produção. Só que além dos custos das matérias-primas, você também vai precisar apurar o custo da mão de obra, né? Quanto que é o valor por hora, por minuto, né? Pela unidade que você utiliza para alocar no seu processo produtivo da mão de obra necessária, quando for o caso. E essa forma de definir o custo, né, do produto também é utilizada para quem presta serviços. Na prestação de serviço eu não tenho essa entrada, né? Comprei, tenho custo. Na prestação de serviços, normalmente, eu levo em consideração o meu custo total, né, num mês, por exemplo, quanto que eu gasto com todos os profissionais necessários à prestação de serviço, com todos os materiais necessários à prestação de serviço, e, diante disso, qual é a capacidade de prestação de serviço que isso me oferece? Se eu consigo, então, prestar tantas horas e, para tanto, eu preciso investir tantos reais, logo, o meu custo de serviço por hora ou por empreito, não sei como é que é a modalidade, é tanto. Esse valor, como ele não se dá automaticamente pela compra, e sim por uma apuração de custo geral, precisa ser imputado lá para o serviço pela rotina de aturação de custos, né, de atualização de custos. Mas qualquer que seja a modalidade, então, né, se você comprou, que é o mais simples, que já vai ser naturalmente pela forma de precificação, se você está produzindo, que vai juntar esse custo das MPs com o custo da mão de obra apontado, ou se você está prestando serviço, uma vez havendo custos para o produto ou serviço, a gente tem condições de falar em rentabilidade. Sem custos, nada feito. Esse é o ponto de partida. Ok? E no sistema, então, como é que isso se dá? É bom trazer esse exemplo, né, que falando de novo de custo da mercadoria vendida, né, o ponto de partida é a fórmula de precificação. Isso aqui, quando você bate o olho, você fala, nossa, que coisa assustadora. Mas essa expressão é apenas a tradução de um cálculo que você precisa conseguir fazer de outra forma para ter certeza que aquele é o custo do seu produto. Como assim de outra forma? Aí eu pego uma nota de um produto qualquer e falo, nesse caso aqui, qual é o custo desse produto? Eu tenho nessa nota o ST, o IPI, o ICMS, qual que soma, qual que subtrai, qual foi o frete, qual é o critério que eu vou utilizar para distribuir o frete nessa nota. Há outros gastos, além dos destacados na nota, como desembaraço, descarga, etc. Tudo isso tem que entrar na conta. Se você conseguir montar essa expressão, o consultor, né, o analista, ele vai apenas te ajudar a identificar que tipo de frete aqui fala se o frete é incluso ou extra nota. Então, tipo, essa é a nomenclatura da variável que traduz aquele raciocínio que você já deve ser capaz de montar. Então, se você conseguir definir essa forma, e vai conseguir validar também, né, se o valor calculado pelo sistema é igual ao que você esperava. Você precisa saber, né, quanto que tem que dar. O meu custo tem que ser tanto nesse cenário. E aí você vai conseguir montar a expressão e validar. Mas isso aqui é assunto até para um outro webinar. A gente pode mostrar em detalhes como fazer essa expressão. Inclusive, já fica a dica aqui para os organizadores, que eu estou à disposição para poder falar sobre isso, sobre a construção dessas expressões e até para torná-los autônomos, né, na criação, na manutenção ou na elevação do nível, né, de qualidade e de precisão dessas expressões matemáticas. A dificuldade, eu reforço, ela não é da expressão no sistema, não é da fórmula, é da matemática por trás. Às vezes isso aí gera uma discussão bem mais profunda, né? Já tem pedidos aí para isso, vamos providenciar, isso já entra no radar. Beleza, uma vez, então, você tendo esse custo, né, obtido nessa expressão, a gente vai definir com o gerente online qual dos custos você vai utilizar para efeito de análise gerencial. Qual dos custos? Isso aqui, às vezes, assusta alguns clientes, quando a gente chega numa empresa que não tinha muito bem o controle de custos e a gente fala que a gente oferece 5 custos mais 3 custos médios.
Fala, gente, eu tenho 8 custos para um produto e eu não tinha nenhum, né? Eu tinha um ali com muita dificuldade. Qual que é a intenção da gente ter 5 custos mais 3 custos médios? A ideia é que para cada cliente dessa informação, ele está esperando um valor. Para cada finalidade, é um valor. Mesmo que a base, né, o ponto de partida para a definição desse valor seja a mesma. No nosso exemplo aqui, a nota de compra. Então, como é que você vai falar para o gerente? Está pulando. Aqui está legal, pô. Esse feedback é interessante. O Paulo vai acompanhando aí vocês, né? Mas vamos sim disponibilizar o material, pode ficar tranquilo. Ao final, a gente vai, já estou gravando e vocês vão receber o link para poder assistir e pegar aí qualquer probleminha que tiver. Lá no gerente online, uma vez definido então esses custos, né, calculados, você tem que apontar lá nas preferências qual deles é que vai ser observado para efeito de análise de rentabilidade. Qual que vai representar aquela parcela amarelinha ali do CMV no seu gráfico de análise de rentabilidade. Tendo esses vários custos disponíveis, é importante eu fazer um parêntese aqui sobre para que serve cada um desses custos. Até para que você possa fazer a análise, se você está avaliando, né, o custo adequadamente, ou se as suas fórmulas, né, estão atendendo às necessidades, ou se há outras necessidades que você também pode satisfazer se definir fórmulas alinhadas. Perdão, a garganta já mudou o tempo aqui em Uberlândia, já estou com alguma dificuldade. Vamos lá. Então, o que é o custo de reposição? Como o nome sugere, a ideia dele é dar informações para quem vai repor o produto, ou seja, para o comprador. Se o comprador vai repor esse produto, ele precisa saber o quanto custa repor esse produto. Qual é o desembolso total esperado para trazer esse produto de volta. E em tempos de inflação baixa, essa é uma informação muito confiável, né? O valor que eu paguei da última vez tende a ser próximo ao valor da próxima negociação. Ainda mais sabendo que o giro, né, das mercadorias é constante, a frequência dessas compras é muito grande. Então, além de saber a necessidade de compras, eu tenho que saber a possibilidade de compras. E é isso que essa informação vai me dar. Se eu multiplicar a minha necessidade pelo custo de reposição, isso já vai me dar um valorzinho para eu provisionar lá no meu fluxo de caixa. Falar, ó, nessa data aqui, reserva porque eu vou fazer uma compra ou porque eu fiz uma compra nesse valor. Então, o valor gerado pelo pedido, né, já vai provisionar. Além disso, outras empresas utilizam esse valor aqui apenas para sugerir o valor unitário da última negociação. É uma visão mais simplista, mas que atende a um público diferente também. Então, eu estou lançando a nota, eu quero já sugerir ali o último valor unitário. Não vai me dar essa informação do desembolso total, mas vai ser um facilitador no registro e na negociação do meu fornecedor. Se eu estiver digitando ali um valorzinho e aparecer e o fornecedor falar que está mais caro, né? Eu não preciso nem consultar o histórico para contestar ou negociar esse valor. Esse é o custo de reposição. O custo gerencial, por sua vez, ele, melhor forma de explicar ele aqui para vocês é mostrando aqui na nossa visão geral da apresentação. O custo gerencial, se ele fosse representado aqui, ele seria a soma do CMV mais o gasto variável mais o gasto fixo. Ou seja, a diferença do custo gerencial para o faturamento é apenas o lucro. E isso já me dá uma ideia do para que serve o custo gerencial. Ele nasceu para ser a sua base de cálculo para a definição do seu preço de venda. Se você já sabe o custo de aquisição com todas as despesas, se você já sabe qual a estimativa tributária, né, de incidência sobre a venda daquele produto, qual é o percentual que você vai dar de comissão e qual que é a parcela, né, quantos por cento do faturamento eu vou reservar com o intuito de cobrir gastos fixos, basta acrescentar a margem de lucro para eu encontrar o meu preço. Então, isso aqui vai te dar uma estimativa de preço bem mais próxima do que se você aplicasse um markup sobre o CMV, que englobasse tudo isso, né? Então, você já tem essas informações aqui de maneira bem mais apurada, refinada, e aplica apenas a margem de lucro esperada sobre o custo gerencial. Então, essa, né, a distância do custo gerencial para o faturamento é a margem de lucro esperada. Voltando à nossa lista, o custo variável, ele é o custo que nasceu para ser o custo aqui, o CMV. Ele é o custo que foi concebido para ser utilizado para representar aqui a nossa barrinha amarela aqui no gráfico de análise de rentabilidade.
Por quê? A ideia dele é que, além dos custos contábeis, que você precisa apurar para entregas fiscais, que você precisa apurar para valorar o seu estoque junto ao fisco, você pode incluir outras despesas que, para o fisco, não podem ser consideradas. E quando eu digo outras despesas, não estou falando de nada ilegal aqui, né? Ou nessa linha de raciocínio, não. Estou falando que existem alguns gastos que, gerencialmente, você sabe que são daquele produto. E você quer apontar para ele. Mas, para o fisco, esses caras eles precisam ser registrados lá como despesas e depois ser reconhecidos pelo método de absorção. Então, você não pode imputar para o produto o custo com embalagem que você precisou fazer para trazer o produto para dentro, ou com descarga, ou com paletização. Para o fisco, isso tudo você lança lá como despesas direto no resultado. Essa aqui é a diferença. Então, você já tem o seu custo contábil, como que ele é. Então, além do custo contábil, tem algo mais que você gasta para ter esse produto no seu estoque, que você quer considerar para fins gerenciais? Isso é importante porque você não tenha a falsa sensação de que aquele produto é muito rentável, quando você, na verdade, só está esquecendo de imputar para ele esses outros gastos que você sempre tem para tornar ele à disposição do seu público. Essa que é a diferença. Então, falando do variável, eu já falei também um pouquinho do custo contábil, que é o com e sem ICMS. O custo com e sem ICMS, ali também aparecem os médios, ele é para isso, para representar o seu produto no inventário, né, no SPED, na hora que você precisa prestar contas do seu estoque para o fisco. Por que eu tenho dois? Porque eu tenho empresas que têm créditos nas entradas, né, que o seu regime tributário oferece crédito nas entradas e débitos nas saídas, né, apura de maneira não cumulativa, e tem empresas que o seu regime tributário não permite o aproveitamento de créditos. Então, a ideia do com e sem é essa. O sem ICMS, eu pego o valor do produto e tiro ICMS, PIS, COFINS, aquilo que me gera crédito. E o com ICMS, não. Aquilo tudo que é imposto por dentro, permanece por dentro, não vai ser subtraído. Então, em outros lugares, né, quando eu estou falando do inventário, da geração de SPED, eu também defino qual é o custo que eu vou considerar, porque sabemos que empresas podem usar um ou usar outro na definição. É uma definição que você vai precisar convencionar e utilizar sempre. Então, identificado isso aqui, eu sugiro, né, o variável sempre, e se você falar para mim, Bruce, eu não tenho diferença, meu custo contábil não tem esses outros gastos que você deu de exemplo aí, não. Então, você não precisa nem criar a fórmula do custo variável. Você pode pegar e usar aqui no Gerente Online um dos seus custos contábeis, né? Qual é o seu custo contábil, já que não há outros gastos. Mas, tá aí, essa possibilidade foi para isso que ele surgiu. Então, uma vez que você identificou o seu custo, próximo passo, identificar os seus gastos variáveis. Qual que é a diferença, né? Gastos variáveis, a gente chama de GV aqui, né? Mas nós sabemos que gastos é um conceito que envolve custos e despesas. Então, na verdade, essa parte branquinha aqui seriam os outros gastos variáveis, né? Já que o CMV eu estou tratando em separado. Seriam, então, as despesas variáveis. E o que são essas despesas variáveis? Segundo Eliseu Martins, no seu livro de Contabilidade de Custos, as despesas variáveis são aquelas que incidem efetivamente, diretamente, proporcionalmente à receita de venda. Ou seja, se eu não vender, eu não tenho essas despesas. Exemplos clássicos são impostos e comissões. Você não paga ICMS se você não vender. Você não paga comissão ao vendedor se você não vender. Então, enquanto o custo, né, ele termina naquele ponto que o produto está disponível para venda, o gasto variável começa incidindo sobre a venda. Então, normalmente, são percentuais sobre o faturamento, na maior parte dos casos. Né? Eu trouxe essa imagem aqui que ilustra bem isso. Toda vez que você vende, aparece um punhado de mãos espalmadas, né, querendo a sua parcela do seu faturamento. Impostos, frete e comissões, por exemplo. Lá no sistema, como é que você configura? Tem aqui no Gerente Online, deixa eu mostrar lá na solução. Na aba Margem de Contribuição, a gente tem essa parte aqui que trata das comissões. Como é que você vai trabalhar comissões na sua empresa? É um percentual fixo, sempre tantos por cento? É um percentual que eu defini lá no cadastro de vendedor, lá no cadastro de produto, no cadastro de tipo de negociação? Enquanto na definição de custo você tem regras, você tem obrigação fiscal, você tem limites, né, a seguir, a comissão é a coisa mais livre e aonde, né, a gente vê a criatividade aparecer mesmo
na hora de definir o modelo de comissionamento. E se for o caso na sua empresa, se o processo de comissionamento envolver uma série de variáveis, como é que você configura, né? Se você utiliza de comissões por fórmula para encontrar o seu percentual, aqui no Gerente Online você vai definir a opção nota. Por quê? Porque toda vez que você roda a rotina de cálculo de comissões por fórmula, a gente vai resolver a expressão que você montou, por mais mirabolante que seja, e vai encontrar um valor, o valor da comissão. Esse valor, ele representa um percentual da nota, ele é uma parte da nota. Então, esse percentual resultante da resolução da sua expressão, a gente vai lá e grava no cabeçalho da negociação, ou nos itens, se a sua comissão for por vendedor do item. Ele grava esse percentual lá. Assim, na análise gerencial, você está considerando nos gastos variáveis exatamente o percentual de comissão que você vai efetivamente pagar, e não mais ou menos, uma média, não, é exatamente, precisamente o mesmo percentual de comissão que você vai colocar. Inclusive, você pode configurar na top, né, de venda, onde incide a sua comissão, para calcular a comissão automaticamente na confirmação. Assim, você vai ter essa informação ali, logo depois do faturamento já atualizada, incluindo a comissão. Mesmo para quem trabalha por nota, esse campinho aqui do lado do valor, que ele é utilizado aqui no Gerente Online quando é fixo, normalmente o pessoal coloca aqui um valor, aí sim, a média, ou vamos dizer, o pior cenário, né, para ser pessimista, para utilizar esse percentual aqui lá na fórmula de custeio, né, de precificação. Que lembra que eu falei que o custo gerencial é o custo total do produto? Quando eu estou comprando, eu não sei qual é o vendedor que vai vender, ou qual é o tipo de negociação, ou se ele vai ter batido a meta. Então, algumas variáveis que entram na comissão são desconhecidas. Por isso, lá na hora de definir o custo gerencial, eu realmente preciso arbitrar um valor, né, ou reservar um valor para pagar a comissão quando ela se realizar. E além da comissão, aqui também entra essa parte de baixo aqui de percentuais de custos a serem considerados no faturamento. Ele já fala que o ICMS já está sendo considerado, não é uma preocupação, você já precisa configurar o sistema para faturar. Então, a parte tributária, você já precisou, às vezes, do apoio aí do nosso consultor especialista e configurou, porque sem configurar impostos, você não vende. Você não calcula ICMS, PIS, COFINS e dá erro lá na NFE. Não, literalmente você não vende se você não conseguir configurar essa parte tributária. E o reflexo disso aqui é automático, você não precisa preocupar com os impostos. Aqui tem esses campos aqui para os casos em que não são calculados, né? Coisa que hoje já não posso dizer que não se aplica, porque a NFE é uma realidade universal e exige a informação desses impostos, mas além desses impostos que aqui aparecem, também tem o percentual de custo variável aqui. Esse percentual aqui seria um acréscimo, né? Além dos impostos, eu sempre gasto o percentual X, porque eu pago a taxa do cartão, porque eu pago o boleto, porque eu pago qualquer coisa aqui da logística, além do que apareceu na nota. Então, se tem essa, né, consegue apurar isso, identificar essa proporção desses outros gastos com o faturamento, coloca esse percentual aqui para você não desprezar e imaginar que a lucratividade da negociação ela é maior do que de fato é. Não pode esquecer desses outros gastos, se eles existirem. Então, basicamente aqui, né, para isso aqui funcionar, você vai definir a comissão e, se possuir outros gastos variáveis, definir aqui. Isso aqui é por empresa e por referência. Então, se você mudar esse percentual, falando, antes era 3%, agora eu consegui uma renegociação lá com o pessoal da logística lá, e agora é só 2% que eu tenho que pagar mais. Ao invés de alterar, você coloca a partir de qual referência mudou, para que a sua análise histórica fique preservada, né? Era 3 naquela época, e a partir dessa data aqui, dessa referência, passou a ser 2. Essa informação aqui é para permitir a análise histórica, mesmo que seja com os percentuais. Beleza? Então, a gente já avançou bastante. E uma vez definidos, então, esses dois carinhas aqui, eu ainda tenho, né, uma proposição aqui. Não, mas no meu caso, Bruce, os gastos variáveis vão além disso. Vai além da comissão, dos gastos variáveis que você colocou. Não dá para eu arbitrar direitinho o percentual. E eu tenho um gasto variável que não é nenhum desses e que está lá no sistema. Está lá em algum lugar no sistema. Dá para eu considerar ele? Bem, se você registrou isso em algum lugar e dá para vincular esse gasto adicional a esse produto, a essa negociação, dá para buscar ele. Como é que funciona?
a gente criou um mecanismo que, a princípio, foi feito para quem possui ST a recuperar. O que é o ST a recuperar? É aquele caso que você pagou o ICMS por ST na aquisição, mas na hora de vender, você vendeu para fora do âmbito de aplicação dessa substituição tributária. Então, você acaba que tem que pagar o ICMS novamente. Então, aquele ST que foi pago na entrada, com a presunção de que você ia vender dentro do seu estado, ou do âmbito de aplicação da ST, não se confirmou. Cabe, então, a recuperação daquele ICMS-ST. Existe aqui, que bacana, existe aqui um parâmetro, né, vamos dizer, uma tratativa nativa, na qual você pode considerar esse ICMS-ST a recuperar. Se você ligar esse parâmetro, o sistema vai utilizar de uma função. Essa função está lá no banco de dados, e ele vai fazer a conta, né, vai fazer o fluxo aqui. Se o meu valor do ICMS é maior do que o valor do ICMS-ST da aquisição, então ele vai considerar o valor a recuperar do ICMS-ST nessa conta. Então, se o meu valor do ICMS é maior do que o ST, então eu tenho que entrar com o ST e vou pagar só a diferença. Se ele é menor, eu não tenho nem que contar, porque o valor do ST a recuperar já vai ser mais do que o suficiente para cobertar essa operação. Só que como é uma função lá no banco de dados, você pode entrar lá e ainda adicionar, além do ST a recuperar, qualquer outra coisa. Por isso que eu falei, se você consegue linkar esse outro gasto a esse produto, a essa nota, dá para personalizar. Só que não é o caso, né, de novo aqui, de entrar nesse webinário e mostrar a edição dessa função. Nesse caso, às vezes não cabe nem um webinar, porque seria assunto realmente de manutenção de banco de dados. Nesse caso aqui, cabe realmente, se aplicar a você, o convite de um consultor expondo a sua situação. Você pode até falar, o Bruce falou que tem jeito de considerar o ST a recuperar aqui nos gastos variáveis. Tem jeito sim, se for o caso, a gente ajuda, né, intermedia, intercede para você para que isso funcione. É só, a princípio, só ligar um parâmetro e a coisa vai acontecer. Mas o universo é bem maior quando, além do ICMS-ST a recuperar, você quer colocar outros gastos. Aí cabe realmente levantamento, definição e o ajuste dessa função lá no banco de dados para que o resultado, né, da sua chamada seja o valor que você deseja adicionar aqui. Então, o universo geral é esse, impostos, comissões e percentuais adicionais que você coloca aqui. Então, essa é a parte trivial, a parte que qualquer um pode vir configurar e já ter informações relevantes, mas para aumentar o nível de precisão e de qualidade, também dá para personalizar com essa função que foi criada a princípio para atender a recuperação de ST. Ok? Com isso, faturamento, CMV e gastos variáveis, a gente já consegue te falar, então, que a informação da margem de contribuição que você está vendo na solução, ela pode ser precisa, ela pode ser exata e em tempo real. Margem de contribuição, conforme ainda o livro, né, o guia, né, do guru Eliseu Martins, é a diferença entre preço de venda e o custo variável de cada produto. Aí aqui nessa expressão do custo variável, ele está se referindo ao custo variável total, ou seja, aos custos e despesas variáveis, que é aquilo que você imputa para o produto sem erro. Aí, eu já vou aproveitar esse gancho aqui, e às vezes, né, tentar deixar claro a ideia desse nosso gráfico de análise de rentabilidade. É uma ideia até que, na época que foi construída lá no MGE, muito tempo atrás, o Felipe tentou até patentear, porque ninguém oferece essa visão gráfica dessa forma, da interpretação da margem de contribuição. O conceito, ele é muito difundido, né, ele é acadêmico, mas a visualização gráfica disso, dessa forma, só a gente oferece. Não, assim, não conseguimos patentear por essa questão do conceito já ser universal, né? Mas a forma de desenhar, ela é única, né? Olha lá que bacana. Eu estou trazendo aqui para vocês, a essa altura você já está acostumado até com as cores. A barrinha verde é o faturamento. E a soma da barrinha amarela e da branca é o custo variável total. Ou seja, retornando aqui ao conceito, é a diferença do preço de venda e o custo variável de cada produto. Se eu pegar, essa é uma barrinha desse tamanho, né? Imagina que isso aqui é uma grandeza, que é realmente, e tirar dessa grandeza algo desse tamanho, o que sobra? Vai sobrar uma barrinha desse tamanho aqui, né? Da diferença da ponta aqui dessa verde. E é assim que a gente representa a margem de contribuição. Então,
você consegue ver nesse desenho nosso a proporção que cada um desses componentes representa do seu faturamento. Então, o custo é X%, o gasto variável é X%, portanto, sobra a margem de contribuição desse seu 100%, que é o ponto de partida, que é o faturamento. Então, aqui não tem configuração. Na verdade, você configura os outros componentes. A margem de contribuição, ela é uma consequência disso. Mas, a gente não acaba aqui, né? Porque tem um ponto aqui para a gente chegar em margem de contribuição, está no nível ali de controle, né? Na maturidade da gestão. Agora, chegar no lucro, e para isso, então, entender bem o conceito de ponto de equilíbrio, isso já realmente demanda das empresas e dos seus agentes o nível de maturidade de gerência, porque todos os controles anteriores precisam estar ok, e eu quero, a partir desse momento, utilizar das informações para a tomada de decisão. Gasto fixo, o próprio Eliseu Martins utilizou de um exemplo para definir o que é gasto fixo. Ele pegou o exemplo e falou, olha, vamos considerar aqui o consumo dos materiais diretos. Isso aí depende diretamente do volume de produção. Quanto mais eu produzo, mais eu tenho consumo de materiais diretos. Então, quando eu for considerar, né, apurar isso aqui, isso é o quê? É um custo variável. Agora, o aluguel da fábrica, eu já começo o mês devendo. Então, eu fabricando ou não fabricando, vendendo ou não vendendo, o aluguel está lá. Esse aí é um custo fixo. Tem outros gastos, né, como telecomunicações, ou energia, ou salários, que também entram nessa conta. E aí, não é interessante a gente taxar, né, todos os exemplos, porque depende muito da análise. O salário do pessoal da produção. Mas eles ganham por quantidade produzida? Então isso aí já começa a ficar variável, já deixa de ser fixo. Energia é fixa? A princípio sim, mas se eu conseguir medir lá na minha esteira, lá quanto que eu gasto para produzir tanta coisa, e conseguir apurar então o consumo energético de cada unidade produzida, já passa a ser variável. Quanto mais eu produzo, mais energia eu gasto, passa a ser variável. Então, é melhor não analisar o contexto de cada exemplo e não taxar. Mas o próprio Eliseu Martins, o teórico aqui, utilizou de exemplos para a gente entender essa relação. Sabendo disso, que a gente já identificou o custo da mercadoria, que a gente já identificou os gastos variáveis, o que é gasto fixo? Gasto fixo, a gente vai conseguir pegar essa informação lá do financeiro, porque eu tenho, então, a energia, o aluguel, os outras taxas e tal, que mantém a minha empresa em funcionamento, aquilo que eu já começo o mês devendo, como eu falei há pouco, eu consigo pegar isso lá do financeiro. Eu consigo pegar isso também lá da contabilidade, porque essas informações, alguns dos gastos fixos, né, eles não têm natureza financeira, não vão gerar desembolso, como as depreciações. Depreciações são gastos fixos de natureza puramente contábil. Como é que isso funciona, então? Lá no SanQEW, na aba de filtros, eu tenho aqui a seção de margem de contribuição. Aqui eu tenho 12 filtros. E isso aqui, às vezes, assusta, né? Espanta alguns. Fala, ixi, esse negócio não vai funcionar, porque eu tenho 12 filtros aqui para preencher. Vamos lá, só para a gente deixar um ponto claro aqui. Esse filtro aqui, ó, que eu estou destacando agora, ele é o único que é obrigatório quando você está analisando gastos fixos. Esse aqui é o único que é obrigatório. Os demais, eles só precisam ser preenchidos, né, configurados, se você quiser analisar o detalhamento e a composição do gasto fixo. Como assim? Deixa eu mostrar lá na solução que vocês vão entender. Aqui no SanQEW, quando a gente vem no gráfico de margem de contribuição e clica aqui na fatia de gasto fixo, ele está aplicando os filtros aqui novamente. Você está lá na consolidação. Vou fechar e abrir aqui que deve ter caído. Caiu mesmo, não está retornando a minha tela. Só um instantinho, pessoal. Quando você clica lá na fatia de gasto fixo da análise de rentabilidade, ele vai trazer para você um detalhamento. Aqui, enquanto carrega lá, nessa fatia aqui, ó, da tela de margem de contribuição, quando você clica aqui no gasto fixo, ele vai te trazer um detalhamento. Desse seu gasto fixo,
quanto é o gasto fixo comum? Quanto é o gasto fixo da sua atividade de manufatura? Olha, nenhuma linha para apresentar. Isso aqui foi divertido agora. Alguém deve estar apagando as minhas consolidações. Deixa ele rodando aí. Quanto é da sua atividade de manufatura? Quanto é da sua atividade de revenda? Quanto é da sua atividade de prestação de serviço? Como assim? Às vezes a minha empresa é Bruce Biquini, indústria, comércio e representação. Ora, eu tenho, então, essas três coisas. Eu tenho a revenda, eu tenho a indústria e eu tenho a prestação de serviço. E, logicamente, eu tenho gastos fixos com cada uma dessas atividades. Eu quero analisar o gasto fixo total do meu negócio? Quero. Mas eu quero saber qual é a responsabilidade, né, ou qual é a contribuição de cada uma das minhas atividades fins para a composição desse gasto fixo. E é para isso que serve essa quantidade de filtros aqui. Quando a gente vem aqui, então, ó, eu tenho filtros para gastos fixos comuns, eu tenho filtro para gastos fixos de serviços, para gastos fixos de fabricação própria e outros, que entraria, por exemplo, atividade de revenda. Então, a hora que eu clicar lá, eu vou ter essa diversidade de origens, né, para o meu gasto fixo. Como é que funciona, então? Além de definir as naturezas, que normalmente é o que a gente utiliza para filtrar no gasto fixo, para definir a origem, a gente vai colocar também o CR. Então, se é um gasto com energia elétrica da indústria, ele entra aqui, gasto fixo de produção própria. E se ele é energia elétrica, mas o CR não é indústria, então ele é um gasto fixo comum. Então, os filtros, na hora que você constrói, eles precisam ser complementares entre si, porque eles vão ser somados. Se você não tiver cuidado na hora de definir esse filtro, né, se você colocar a mesma natureza nos dois, por exemplo, ele vai entrar o gasto fixo duas vezes, porque atende o filtro? Atende. E esse aqui? Atende também. Ele vai lá e soma. Então, é importante que os filtros sejam complementares. Eu tenho um filtro do gasto fixo comum, que é uma lista de naturezas e um grupo de CRs, a lista dos gastos fixos da fabricação própria. Às vezes são as mesmas naturezas, mas são outros CRs que entram aqui. Gasto fixo de serviço, as mesmas naturezas, mas outros CR, porque a soma deles tem que dar o meu 100% do meu gasto fixo. Mas isso ainda responde só essa questão de comum, fabricação própria, serviços e outros. E não responde ainda porque que eu tenho ali depreciação e provisão, que aí 4 vezes 3 tipos gera 12 filtros, né? Por que eu tenho depreciação e provisão? Porque, como eu disse antes, nem todos os gastos fixos têm origem lá no financeiro. Alguns gastos fixos são de natureza contábil. Depreciação, o nome já fala. Se você possui o nosso módulo de patrimonial, você já está acostumado a cadastrar lá os seus ativos imobilizados, uma vez por mês rodar a rotina que calcula a depreciação e gerar um lote para registro dessa despesa de depreciação e da baixa dos itens eventualmente baixados naquele período, lá na contabilidade. Então, você já tem a convenção de que o lote de depreciação é o lote 100. Você vem aqui e faz o filtro, então. Além dos gastos fixos que está lá no financeiro, considere o conteúdo, né, os débitos do meu lote 100. Essa é um filtro que você pode fazer, porque esse cara você não vai encontrar no financeiro. Depreciação não vai transitar pelo financeiro. Da mesma forma, a provisão ali, a gente tem o conceito de provisão lá no financeiro, né, que difere se o lançamento é real ou uma provisão, uma previsão de gasto ou de receita. Na contabilidade, o conceito de provisão, ele também existe, né? Existe provisão para devedores duvidosos, existe provisão de férias, de 13º. A ideia da provisão é fazer essa reserva ou reconhecê-la, né, no momento em que ela ocorre e não no momento do desembolso. Provisão de férias e 13º, por exemplo, quando que o funcionário adquire direito a 13º? Em novembro, em dezembro? Não. Cada 15 dias, né, pelo menos 15 dias trabalhados no mês, dá direito a 1/12 de 13º. Então, a despesa de 13º, ela não é uma despesa de novembro e dezembro. Ela é uma despesa que vem mês a mês. Tem despesa de janeiro, de fevereiro, de março. Se deixar para reconhecer apenas a questão financeira desses pagamentos, eles vão onerar apenas as referências de novembro e dezembro, sendo que, na verdade, essas são despesas, né, são gastos fixos ao longo, né, adquiridos ao longo do ano. Então, para isso, né, se esse aqui depende do financeiro, depreciação e provisão dependem da contabilidade. E a origem dessas informações lá na contabilidade, ela pode ser ainda mais bem apurada se você possuir o módulo de patrimonial para exportar a informação para a contabilidade,
ou de folha de pagamento para exportar a informação dessas provisões também, gerar esses lotes lá na contabilidade. Com essa integração, aí tudo acontece. Ah, Bruce, mas eu não tenho esses aqui não. Ah, então o que você pode fazer? Lá no financeiro, você vai lá e registra essa provisão, mas sabendo de que esse cara vai ser não vai virar um pagamento dessa forma, né, mês a mês. Depois vai ter quando você lançar a despesa real, você vai lá e substitui, só que aí vira um processo manual. O ideal, claro, é que você trabalhe com o ERP, com o sistema integrado, gerando informações instantâneas, né, automáticas e precisas sobre todas essas movimentações. Então, entendido isso aqui, o nosso gráfico ali travou mesmo minha base. Você dá tempo de alguém pedir para reiniciar ela aqui para mim, só um instantinho. Você fala com o Evandro para mim, por favor? Pede para reiniciar a base que eu estou usando para o webinar. Chama ele no Hangout mesmo. Enquanto a gente fala aqui, que eu queria mostrar depois a consolidação, né, para vocês. Isso aí é interessante que seja dentro da ferramenta. Resumindo. Definido o filtro, a gente vai conseguir, então, definir aqui o financeiro real, ou o gasto fixo real, que foi identificado pela coleta de financeiro e de contabilidade. Esse valor que aparece aqui na tela de margem de contribuição, eu procurei destacar, porque é só essa análise aqui, que leva o nome de margem de contribuição, é que vai considerar esses valores reais que você filtrou. Só ela. Você não vai ver o valor real do seu gasto fixo em nenhuma outra tela do sistema nativamente. Só aqui. Por quê? Porque as outras análises gerenciais, elas possuem quebras. Você está vendo vendas por vendedor, vendas por produto, vendas por parceiro. E aí não dá para eu pegar esse meu gasto fixo total e numa conta simples, né, ou que não gere problemas de performance, faça a distribuição disso proporcional para cada um desses agentes. Fazer a soma é muito mais fácil do que fazer esse group by aí, né, na hora de distribuir. Só que, além disso, tem um outro limitante que nem a matemática ou processamento de banco resolve. O limitante do desconhecido. Porque essas análises permitem você fazer o acompanhamento do mês atual. Eu posso ver vendas por parceiro agora, no mês de setembro até dia 26. É comum, eu quero ver como é que está. Só que eu não sei ainda, então, o quanto que o faturamento daquele vendedor representa do total. Porque eu não sei o total. O quanto que aquela nota representa do total. Eu não sei o total. Ainda está em aberto. Então, fazer isso em tempo real não funciona, porque eu ia ter que distribuir de forma equivocada, de alguma forma. Porque no dia 15 de cada mês, eu ainda não sei o faturamento total e qualquer distribuição que eu fizesse não seria correta. Esse valor que a gente vê aqui, então, ele é o valor total do gasto fixo do mês anterior. Por que eu pego no mês anterior, normalmente? Porque, como eu comentei lá no aluguel, eu já começo o mês devendo. E, reforçando também a questão da inflação, a minha referência, o meu objetivo é gerar margem de contribuição suficiente para bater o meu gasto fixo. E qual é o meu gasto fixo? O meu gasto fixo desse mês eu ainda estou lançando, tem despesas que vão acontecendo ao longo do mês. Então, eu ter esse target aqui, eu ter esse alvo e vir fazendo a minha margem de contribuição chegar lá, é o melhor caminho. Porque se eu colocar o mês atual, eu chego aqui no dia 3, meu gasto fixo está aqui. Chego dia 5, está aqui. Dia 10, está aqui. Então, é a mesma coisa de correr atrás de uma cenoura amarrada numa vara. Não dá para eu traçar quando que eu vou alcançar o meu ponto de equilíbrio se o meu alvo é móvel. Eu preciso de um alvo estático para eu ver e projetar realmente a tendência de alcançar esse objetivo. Então, por isso que normalmente a gente pega o mês passado. Então, hoje, né, o objetivo do meu mês de setembro aqui é gerar margem de contribuição suficiente para empatar com o meu gasto fixo do mês passado. Ah, Bruce, mas isso não é certo, é o mês passado. Não, mas a gente está falando aqui, né, não estou falando da sua apuração fiscal, você apurando resultado aqui, não. Estou falando para fins gerenciais, para você conseguir projetar a sua linha de tendência e projetar em que dia do mês você vai alcançar o ponto de equilíbrio. Se você fizer com o mês atual, o seu resultado aqui vai estar igual da contabilidade, mas você só vai conseguir fazer isso para meses fechados. E aí o seu poder de decisão no mês fechado é muito limitado, o mês já está fechado. Quando você está trabalhando com o mês em andamento, você ainda pode tomar ações corretivas para aumentar a inclinação da curva de margem de contribuição, já que o seu objetivo ali você não pode mexer, certo? Então, qual é a ideia do ponto de equilíbrio? É esse ponto, a hora que a minha margem de contribuição empata com o meu gasto fixo, ou a hora que a minha receita total
empata com a minha despesa total, com os meus custos e despesas totais. E é isso que você vê na outra abinha aqui do gráfico de margem de contribuição. Mas eu encontrei aqui, vamos pegar nesse meu exemplo, peguei valores reais e descobri que 6% deles são destinados a cobrir os gastos fixos. Como é que eu vou fazer a análise de vendas por vendedor, parceiro, marca ou por nota? Eu tenho que pegar esses 6% aqui e configurar. É só eu vir aqui na abinha de margem de contribuição do gerente online e tem o campo aqui, ó, percentual de custo fixo. Esse campo, então, é o percentual que você descobriu pela análise real da proporção do seu gasto fixo versus o seu faturamento. E é esse aqui o seu objetivo, então, quando você está falando de uma negociação, de uma nota. Na hora de vender, além de pagar tudo que é relacionado ao produto, eu também tenho que reservar 6% do faturamento para cobrir gasto fixo, porque normalmente é essa proporção que o gasto fixo representa do total do faturamento. E aí esse percentual, esse sim, é que vai impactar aqui na análise de rentabilidade, da negociação, lá nos portais, nas gerências, e não só aqui, também em todas as outras análises, como eu comentei, de marca, de produto, parceiro, vendedor, etc. Aí, se você já descobriu, já tinha margem de contribuição e descobriu aí com precisão o seu gasto fixo, o lucro é a consequência. Você pode afirmar que a informação do lucro ali é real, a informação do lucro ali é a informação mais precisa possível. Além disso, queria dar um overview aqui da tela principal aqui do Gerente Online, porque tem algumas informações aqui que são relevantes. A gente já passou, digamos, as mais relevantes, mas isso aqui calibra também como que a solução vai tratar as suas movimentações. Por exemplo, lá no Gerente Online, você informa o filtro, o período. Você não fala se aquilo ali é data de entrada, data de saída, data de negociação. Aonde você fala? É isso aqui. Então, para respeitar o princípio da competência contábil, por exemplo, você configura aqui que na compra é para considerar a data de entrada e saída. Nas vendas, por sua vez, é para considerar a data de negociação. Na devolução de venda, data de entrada e saída novamente. Opa, volta. Da frente. Perdão. Aqui embaixo você determina quantos são os parceiros, produtos, vendedores que você vai visualizar lá naquelas análises por vendedor, por produto, por marca. Aqueles 10 melhores, 15 melhores, né, de acordo com o número que você colocar aqui, eles vão ser visualizados em separado. E aqueles que ranquearem fora desse range vão ser agrupados na coluna outros. Isso só para facilitar a visualização gráfica. Normalmente, nessas análises, você está procurando identificar os maiores, os melhores desses quesitos. Ana Maria falou que não consegue mais acompanhar. Quando e como consegue pegar a gravação? Não, essas duas aqui são... Você vê que não é intuitivo, né? A própria tela vai te perguntando, mas não podia ficar de fora dessa nossa conversa para você não deixar de visitar e configurar conforme as suas necessidades. Todas as outras aqui fazem algum impacto, né? Mas com a visualização do nosso EAD lá na universidade ou a simples visita à central de ajuda, você consegue matar qual que é a melhor configuração para o seu negócio. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como tornar o processamento mais rápido. Interessante aqui que na minha base caiu, né? O nosso coleguinha deve ter reiniciado a hora dessa. Será que deu tempo? Já pedi aqui. Falou que já pediu, vamos ver. Vamos ver se já voltou. Eu estava trabalhando ali e ela travou, e ela, né, ficou lenta. A gente tem um servidor aqui, só nesse servidor a gente tem 70 JBoss, 70 serviços, né, do SankAW rodando. E a concorrência é grande, então não é o mesmo cenário, né, com o servidor dedicado aí, no máximo, produção e treinamento que vocês têm. Então, peço a compreensão quanto a isso. O melhor servidor que a gente encontrou disponível aqui para rodar, mas, infelizmente, durante aqui o evento, teve um ruído. Já está reiniciando, até que não tivemos grande problema. E eu vou mostrar aqui para vocês como tornar o processamento mais rápido. Você não pode, por exemplo, você quer analisar os últimos 6 meses.
a evolução, né? Qual foi o meu faturamento nos últimos 6 meses. Se você configurar lá o filtro e aplicar, vai levar um tempinho para carregar. Pensa que ele tem que visitar todas as notas, todos os custos históricos de todos os produtos, os impostos, as comissões, tudo isso, né? E elencar ali quebrando por mês. Vai demorar um tempinho. Não é muita coisa, pensando na infraestrutura que eu comentei de vocês, mas vai demorar um tempinho, né? Já voltou? Já voltou. Obrigado. Não é muito tempo, mas é um tempinho. E além disso, você pode gerar concorrência. Você pode, na hora que você mandar aplicar ali 6 meses de movimento, alguém está mandando faturar lá embaixo. E às vezes fica mais lento o trabalho do coleguinha, né? Você atrapalha a operação quando você está querendo tirar uma informação relevante. Então, como que você resolve essas duas coisas, né? Como eliminar a concorrência pela informação e ter informações para apoio à decisão instantâneas. Para isso aqui, gente, foi feito a consolidação do giro. Essa funcionalidade aqui, consolidação do giro, não, desculpa, estou confundindo com outra ferramenta. A consolidação dos movimentos aqui do gerente online. Essa telinha aqui, ela permite você configurar agendamentos para a consolidação dos seus movimentos no gerente online. Como que funciona? Você cria uma configuração nova aqui de agendamento. Você vai ver que as configurações dessa rotina são as mesmas lá do que a gente estava visitando nas outras abas aqui. Ó, você tem, basicamente, olha o período de entrada aqui. Olha os filtros que a gente falou, tá aqui também. Olha as definições lá de margem de contribuição, inclusive o percentual de gasto fixo aqui que a gente definiu. Então, tá tudo aqui. Se você definir aqui a consolidação, ele vai rodar e vai armazenar essas informações numa tabela. Claro que a execução da consolidação é muito mais demorada do que você aplicar lá também. Só que você vai configurar a consolidação para rodar de madrugada. Na hora que você chegar no outro dia para trabalhar e for fazer qualquer análise, a informação já está lá e não está concorrendo com o usuário, porque ele não vai mais visitar a central de notas, os itens, para poder te dar a informação. Ele já gravou isso numa outra tabela dedicada exclusivamente à análise. Então, é instantâneo a resposta quando você configura aqui a consolidação. Aqui no meu exemplo, eu configurei uma data inicial de 1º de julho, para poder gerar apenas esses 2 meses nessa base aqui. E como é que funciona? Essa é a data de corte, quando você configura aqui. Período, né, informações anteriores a 1º de julho não serão consolidadas, em nenhuma hipótese. Aí o tempo vai passando e eu configurei aqui 3 meses a retroagir. Então, toda vez que a consolidação roda, ele vai excluir a movimentação dos últimos 3 meses e consolidar os últimos 3 meses. Claro que limitado aqui é 1 de julho, que é o meu exemplo. Isso faz com que ele limpe, né, os mais recentes aqui, e na hora de processar de novo, vai ter mais um dia lá de movimento, empilhando nessa consolidação. Então, ele refaz apenas a ponta, né, desse processamento, e a cauda lá vai ficando para trás. Se você quiser desprezar a cauda, né, se você quiser desprezar os mais antigos, é só configurar aqui que o início da consolidação é variável. Por exemplo, eu nunca faço análises superiores a 24 meses. Então, as consolidações de dados anteriores a 24 meses, ele vai apagando à medida que ele vai empilhando também os períodos mais recentes. A consolidação, então, ele pode rodar 2 vezes, né, no dia, coloca 2 horários aqui. Normalmente, então, a gente orienta que você faça isso aqui em horários de pouca ou nenhuma concorrência. Vou colocar na hora do almoço, que o pessoal sai para almoçar, e vou colocar de noite, para que eu tenha informações atualizadas tanto no período matutino, quanto no período vespertino. Aqui você tem um monitoramento da execução. No meu caso aqui, ele rodou hoje, às 13 horas e 18 minutos, e vai voltar a rodar amanhã, então, às 8h39, como combinado aqui na configuração. Diante dessas configurações aqui, você vem aqui na consolidação geral e aplica. Aqui ele estava ainda tentando carregar a informação anterior. Você vai ter essas informações já consolidadas. Vocês viram que ele tem um filtro, né, na consolidação de movimentos ou dados reais, dados online, que é a nomenclatura lá. Você escolhe isso porque você pode ter múltiplas consolidações
Ah, essa consolidação que faz análise por marca só interessa para o Joaquim. Ah, então é a consolidação do Joaquim. Configura lá que só o Joaquim vai ver ela. Ah, para mim interessa consolidações que eu faço para o vendedor. Ah, então eu vou ver uma consolidação que não quebra por marca, mas quebra por vendedor. Dá para você criar múltiplas consolidações, definir, né, qual delas você vai utilizar e o acesso, né? Quem é que pode ver os dados, cada um dos dados consolidados ali na tela. Além disso, da consolidação do giro, eu queria comentar também que algumas análises não usam os dados consolidados, como é o caso, por exemplo, da tela de resultados gerais. A tela de resultados gerais, o seu propósito é ser online. A ideia dela é você olhar o dia, é olhar hoje. E até, de acordo com o tempo que você configura da atualização, de 10 em 10 segundos, ele já vai lá e reprocessa as informações, para que ela sirva de leme ali para o gestor. Em qualquer número que aparecer que fuja da sua expectativa, ele vai lá identificar o problema e corrigir, se for o caso, na hora. Então, resultados gerais não olha dados consolidados, só olha dados online. Até porque é uma análise mais simples, não tem essas quebras, não tem análise de custos, de gastos fixos, que essas sim geram, né, problema de performance quando for o caso. Tá congelando, caindo. Ah, que pena, hein? Tem alguns problemas de conexão. Eu também, né? Pelo visto, pode ser questão de rede aqui também a minha base. Mas não fiquem, né, preocupados, como o Paulo já colocou aqui, a gente está gravando e ao final aqui todos vão receber a gravação, inclusive com edição depois, esse conteúdo pode ir também lá para a nossa universidade corporativa. Feito o overview, então, eu queria saber de vocês como é que eu posso te ajudar. Eu queria saber se nessa visão geral ali de filtros, de definição do para gasto fixo, definição de custo, do faturamento, se realmente a gente conseguiu tirar um pouco dessa temeridade na hora de entrar ali nas preferências, porque são muitos os campos, mas são intuitivos. Se você souber o que é cada um deles, como foi o objetivo aqui, da onde vem o faturamento? Deixa eu ver se o faturamento está ok. Da onde vem o custo? Deixa eu ver se o custo está ok. Da onde vem o gasto variável? Se você souber isso aqui, você consegue gerar informações relevantes e confiar nessas informações. Realmente usar delas como âncora para tomar a decisão. Não, eu estou decidindo isso aqui porque esse número aqui me falou isso. E nesse número eu confio. Esse número aqui, eu mesmo participei da definição e da sua calibração para que ele fosse uma informação real, confiável. Então, as dúvidas, né, movem a gente. Eu gosto dessa tirinha aqui de um sábado qualquer, que ilustra, né, a postura do Einstein diante das afirmações, né? A gente, quando questiona, a gente consegue evoluir, né? E fica aberto, então, para quem quiser colocar aí no chat as suas dúvidas. Se eu puder responder imediatamente, vai ser um prazer. Se eu não puder, vão estar anotadas aqui. E como já firmei o compromisso no início da transmissão, nós vamos mover o que for necessário aqui para retornar com a informação útil para você. Boa tarde, Neto. Tudo bem? Obrigado pela presença. Como faço a calibragem do gerente online para conseguir enxergar o centro de resultado que está lançado dentro do rateio? Olha que coisa interessante. Dentro do rateio. Aonde você quer ver essa informação, Neto? Porque ele tem filtros ali, no gerente online, por CR, né? Esses filtros de CR que cá estão, não observam os CRs do rateio para você filtrar, porque visualizar por CR não são as ferramentas do gerente online que vão te oferecer. O CR aqui, ele só é utilizado como filtro, né? Na maior parte aqui das análises, tudo isso aqui que está aqui no painel, a maior parte delas aqui é utilizado apenas como filtro. Onde que você quer ver essa informação por CR do rateio? O gerente online está disponibilizado em todas as versões do SenCADA? Sim, ele acompanha o comercial. Tem comercial, tem gerente online. E tem todas essas análises aqui, né? Todas as análises que eu só mostrei aqui a margem de contribuição, mas temos vendas por produto, por vendedor. Um outro indicador fantástico é do ciclo operacional e financeiro, que te oferece a visão da qualidade das suas negociações, né, que te oferece em tempo real informações que vêm lá da análise de balanços, que depende de um ano para você analisar, que é o prazo médio de estocagem, prazo médio de pagamento das compras, de recebimento das vendas, seu ciclo financeiro, sua necessidade de capital de giro.
Tudo isso a partir de informações reais ali da data que você escolher analisar. Tem informações também que vêm do financeiro, como receitas e despesas vencidas e AVC, mas a maior parte delas aqui, o cunho é comercial, é análise em cima de compras, de vendas e de suas devoluções. Tem um painel fantástico aqui, que é o de desempenho de produtos, que ele basicamente resume todas as outras análises. Você consegue ver vendas por vendedor e por região, vendas por produto e por várias dimensões ao mesmo tempo, dinâmicas, né? Alternar entre elas para gerar uma relevante. Nesse desempenho de produtos aqui, dá para a gente falar 1 hora só sobre ele, sobre todas as análises e decisões que você consegue tirar também. E outra coisa relevante, você está vendo esse teste meta aqui, ó, é que você pode adicionar seus dashboards personalizados para compor esse menu aqui, para que você faça do gerente online realmente a casa das suas análises. Se tem alguma análise aqui que para você não é relevante, eu não trabalho com marca, eu não trabalho com isso, e por outro lado, eu tenho análises que eu quero adicionar, eu posso adicionar e fazer dessa tela aqui do gerente online a minha única tela de gestão, o meu painel de gestão da empresa mesmo. Vamos adquirir o comercial. Qual que você tem? Que o comercial, eu acho que ele está... Eu estava partindo do pressuposto dele alcançar todos, porque ele é o ponto de partida na maior parte das negociações, né? Ele vem comercial, financeiro e configurações. Vamos dizer, pegamos realmente uma exceção. Eu acho que ele está na casa dos 90 e tantos % do nosso portfólio, né? O Leonardo Gomes complementou. Eu queria saber se tem como salvar alguns filtros como favoritos. Diga os filtros. Tá. Entendi. O componente aqui de filtros, ele é um checkbox, né? Você carrega uma lista, marca, entrou e saiu. Nossa, Leonardo, você falando, faz muito sentido isso aí, porque a gente tem esse componente de filtros em diversos lugares, né? Que tem essa listinha, né? Esse combo aí de opções para você ir alternando entre os filtros com facilidade. E aqui eles escolheram esse componente no qual você apenas seleciona, né, quais são. Então, se você quiser alternar entre as análises, você vai precisar escolher uma amostra, depois escolher outra. Eu já consegui visualizar aqui a sua dificuldade, né? Os filtros aqui realmente têm essa limitação. Mas eu estava falando há pouco aqui com o gerente de produto aqui da célula de BI, e ele falou que se dessa nossa conversa tirasse alguma sugestão relevante, a gente pode passar. Inclusive, então, vou passar, sim, essa sua sugestão. E, se for o caso, de qual empresa é, Leonardo? Eu vou abrir já como sugestão em nome da sua empresa, para a gente poder acompanhar depois aí o andamento, né, a evolução disso. De fato, é uma limitação. Isso você tem que alternar aqui, selecionando, desselecionando, dependendo do range de CRs que você tem aqui. Eu já imagino que a usabilidade não seja melhor. Tá, beleza, tá anotado. Exato, muito. Eu gostaria de chegar sendo ajustado dentro do rateio, por exemplo, na tela de análise de receitas e despesas. Ali mostra né, a grade, né, porque ele tem uma visão geral, de receitas e despesas, na qual você clica e ele mostra a grade. E a grade, ela não explode, né? A grade, ela está lá mostrando a movimentação financeira. Poderia ser uma opção também. É mais uma limitação. Essa a gente vai precisar conversar um pouquinho mais, viu, né? Para a gente entender bem a percepção de como seria, né, esse explodir. Eu quero sempre ver o do rateio, então a hora que eu clicar, eu já vou ver no detalhe, já com o rateio. Não, eu quero ver o do financeiro e ter um link para ver o rateio relacionado. Isso aí cabe vamos dizer, um escopo mais detalhado para a gente também não partir para uma sugestão que não atenda a sua necessidade. Deixa aí também qual é a sua empresa, Neto, que aí eu vou pedir a intervenção do software para entender a sua necessidade, e se for o caso, né, dar andamento na sugestão. Beleza. Giovanni colocou aqui também que não tem o ícone de metas para incluir outras visões. Não tem esse ícone de metas. O metas aqui foi um ícone que eu adicionei. O de metas aqui. Vamos lá. Nas análises. O teste meta aqui fui eu que adicionei. Como é que você adiciona aqui? Dentro das configurações do gerente online, tem aqui os dashboards personalizados.
é aqui que você coloca. Aí você pode incluir os seus dashboards, dá preferência, dá opções para ele. Olha o meu teste meta aqui, tá vendo? Você tem um dashboard, você adiciona o dashboard aqui, define quais são os usuários ou grupos de usuários que podem ver, e aí ele passa a incorporar ali o menu de análises como se fosse nativo, mas na verdade é um indicador que você mesmo construiu através do nosso construtor de componentes de BI. Ah, beleza. Consigo dar acesso a um gerente de vendas para que ele veja somente as informações de vendas dos seus subordinados, sem afetar os demais gerentes? Olha, essa informação aqui, desculpa, Eva, é o seguinte, não é uma configuração do gerente online. Se você quer restringir o acesso à informação, qualquer que seja, informação de vendedores, de centro de resultados, de empresa, o caminho nativo é a nossa central de certificação. Não sei se você já conhece. Então, existe lá na central de certificação limitantes que podem te permitir falar, então, esses vendedores trabalham nessa equipe de vendas, que eu vou definir que é um CR, por exemplo. E aí os outros vendedores não podem ver nada desse CR, só podem ver do seu próprio. Então, na ferramenta do gerente online, você não tem como limitar. Como você não tem como limitar, o que você pode fazer, né, aí eu estou pensando assim, se a sua preocupação é o sigilo da informação ou o acesso à informação que não é relevante. Porque se for o acesso da informação que não é relevante, cada um dos vendedores, né, essa informação de filtros aqui, ela é salva por usuário. Então, cada um dos gerentes pode vir aqui e fazer o seu filtro. Esse aqui é uma sacada muito bacana. Porque você faz no SUP aqui, você pode disponibilizar para todos, mas cada usuário pode vir aqui e falar, não, mas o meu é só os vendedores X, Y, Z, é só tal coisa. Aí, eu estou falando, né, de filtrar informações que são realmente relevantes. Agora, se você está falando de informações que são realmente sigilosas, aí o caminho é a central de certificação, porque aí eu não estou falando só do gerente online. Ele não vai ver informações de outros gerentes nos portais, na movimentação financeira, onde quer que seja, se você configurar direitinho as instâncias, né, lá a gente chama assim, às quais ele tem acesso. Travou total. De novo, né? Infelizmente, não é um problema. Estabilizou? Mas já você vai receber o vídeo. Então, essa parte das dúvidas, tem dúvidas, né? Pontos relevantes aqui, pontos que a gente vai retornar na sequência. Você vai poder ver no vídeo depois. Aqui a gente está com a internet dedicada aqui também, de 250 megabytes só para gente aqui no webinar. Nosso processo, o frete é pago por ordem de carga, então não é lançado na nota. Em análises como vendas por vendedor, não temos o real frete para a região do vendedor. O real frete para a região do vendedor. Qual a solução para isso? Ver no gasto variável. Daí a solução é aquela função que eu falei lá, que a princípio ela foi feita para o ST a recuperar, mas no seu caso você tem uma despesa que dá para eu chegar na nota, né? Então é a ordem de carga da nota lá que tem o frete. Então, se eu tenho informação em algum lugar e esse algum lugar está relacionado com a nota, eu consigo estabelecer essa proporção, dá para eu editar a função, né, do get ST a recuperar lá, incluindo, além do ST a recuperar, essa informação. Só que você vai precisar do apoio de um consultor aí com noções de banco de dados para editar essa função. A função lá do ST Recuperar, ela já nasceu no seu escopo com esse propósito, de permitir a edição. Ele tem até um comentário lá dentro da própria função que fala, ó, aqui você pode editar, adicione aí o que você precisar. É possível sim, só que vai demandar essa manutenção. Você vai precisar habilitar, né, a opção de usar a função, e ir lá na função e além do ST Recuperar, ou no lugar do ST Recuperar, considerar o seu frete. Na análise de desempenho de produtos, não encontrei uma opção que me mostre a quantidade de produtos vendidos por período, por mês. Só encontrei os valores. Queríamos usar também por marca e por grupo de produto. Eu não vou nem entrar na tela aqui para procurar aqui ao vivo. Essas informações do chat aqui, eu tenho que... Você tem ela? Eu tomo.
Você está anotando? É, porque já estava pensando, aí depois eu resgato o chat com as mesmas palavras que você colocou aqui. Porque isso, se você procurou e não achou, eu já estou contigo, eu não questiono, provavelmente não tem. Então, individualmente, depois de uma conversa com o software para entender melhor a sua demanda, eu também me prontifico a te responder, viu, Lucas? Me fala aí de qual é a sua empresa, para a gente poder contatá-la mais fácil. Também vai estar no vídeo, né? Eu também posso rever o vídeo depois, né? Com tranquilidade, para pegar as dúvidas. Qual é a sua empresa, Lucas? Já tem gente digitando. Ok. Tem mais um voto aqui, né? Se for questão de priorização, digam aí as suas empresas, né? A ferramenta que o foco dela é falar de quantidade, né? É análise de giro. Mas, vamos dizer, se só falta essa informação aqui no desempenho de produtos para ela ser uma ferramenta completa para você, né? Eu acho que não dói adicioná-la, né? Então, é uma opção interessante, sim. A gente já tem o valor, né? É uma coluna a mais na consulta que constrói a tela. Beleza? E aí, meus queridos, algo mais? Eu fico feliz com a quantidade de interações. Tem algumas dívidas, então, alguns compromissos com alguns de vocês. Mas eu fiquei muito feliz com a quantidade de interações que a gente teve aqui ao final do nosso evento. Peço desculpas por a gente ter estourado, né, um pouquinho o tempo previsto, mas espero que essa visão geral tenha, digamos, tirado um pouco os escudos, né, as armas, e você pode ir lá visitar as preferências do gerente online, visitando esses componentes na ordem que eu te falei, para você ver o impacto que ele provoca aí nas suas análises, e ver que sim, que é possível ou mesmo configurar a análise e extrair a partir daí informações relevantes. Com algumas sugestões, né, que vão sempre contribuir para a evolução da ferramenta, mas nós já temos informações muito robustas ali e com a consolidação de movimentos, você pode obtê-las em tempo real no seu ambiente. Não deu para acompanhar tudo, foi gravado. Nós já vamos mandar agora para o mesmo e-mail que vocês, né, utilizaram para fazer login lá na tela de entrada do evento para todos os participantes. E aí, algo mais que possa ajudá-los? Muito feliz, muito grato pela participação de vocês até aqui. Obrigado. 4 pessoas digitando. Bem, então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por dispor aí de uma hora dos ilustres senhores, senhoritas, senhoras, numa quinta-feira à tarde para me ouvir. Eu espero ter atendido algumas das suas expectativas, trazendo informações úteis para vocês e que a partir delas vocês possam realmente gerar informações úteis para o seu negócio. Continuo à disposição. Meu e-mail, bruce.bianchini@sankia.com.br. Vocês podem mandar quaisquer dúvidas relacionadas ao conteúdo que eu vou tentar distribuir, né, para os responsáveis aqui dentro da empresa. Eu, como coordenador de treinamentos da universidade, sou responsável pela criação de conteúdos de ensino à distância. Então, nesse assunto específico, é comigo mesmo que você pode falar. Se tiver alguma sugestão, algum conteúdo que precisa ser atualizado, revisado, ou que a abordagem pode trazer alguma experiência de campo que vocês podem contribuir, teria o maior prazer em recebê-las e traduzi-las em novos conteúdos para os nossos clientes. Fico sempre à disposição. Tá aí, o Paulo já ajudou colocando meu contato. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até a próxima. Tem mais gente aqui falando. Deixa eu ver. Já ia finalizar aqui. Estamos em fase de treinamento, devemos implantar ainda esse ano. Vamos utilizar sem dúvida. Que bom. Aqui na região não tem, sempre pedi. Consultor especializado no Go. Consultor especializado, mas nós temos que achar, ué. Nós vamos achar, Leonardo. Vamos achar um consultor especializado no Go para te atender. Mesmo que faça o cross que eu comentei aqui com vocês, né? Mesmo que a gente tenha que movê-lo para te atender. A gente vai
Vou achar essa pessoa para você aqui, vou te ajudar na interseção aqui, dentro da nossa rede, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Aguarde os próximos eventos. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.